Boa noite, amigos e amigas, amigos internautas, amigos e amigas aí que estão em casa nesse instante momento. Chegamos a mais um programa Atos e Fatos aqui para todos vocês aí de casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Nós estamos aí, agradecemos desde já a presença de vocês. Muito obrigado a todos vocês de casa. Hoje, mais um programa, né? Atos e Fatos aqui trazendo conteúdos exclusivos, conteúdos de suma importância, de características únicas, para que você possa ter sugestões, para que você possa ter tirar as dúvidas do dia a dia, do seu cotidiano. Então nós temos aqui muitas coisas boas para falar com vocês no dia de hoje. Vamos estar aqui com vocês por um período de aproximadamente 1 hora, trazendo conteúdos relevantes e importantes para sua sabedoria, para o seu conhecimento aí em casa. E não poderia deixar de participar o nosso grande amigo Pastor André, que está aqui conosco mais uma vez, né? Hoje nosso conteúdo é um conteúdo bíblico, né? Cristão, voltado para alguns conhecimentos e alguns fatos do nosso cotidiano e até mesmo do passado. Também temos a presença hoje aqui do nosso, né, o nosso queridíssimo o Carlos, mais conhecido como Scooby. O mais conhecido como Scooby. Mas é assim, né? Mais um dia, graças a Deus, aqui com todos vocês, trazendo conteúdos muito importantes e muito legais. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Amém, irmão Fábio. Boa noite a você, nosso companheiro das quartas e sextas, que estão junto conosco em Atos e Fatos, acompanhando mais uma live. Espero que tenha sido um dia abençoado para todos, que agora no merecido descanso, né? Já estamos no meio da semana novamente, quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Você que está aí do ladinho, que entrou agora, que está nos assistindo, convide um amigo, convide um familiar, que o nosso assunto de hoje vai ser um assunto interessantíssimo, irmão Fábio. Sim. Governantes do passado. É verdade, olha, eu até tinha esquecido de falar com vocês sobre o tema, porque nós entramos, até peço desculpa, que nós entramos um pouquinho atrasado hoje, por um probleminha técnico que nós tivemos ali, mas já foi corrigido, já estamos alinhados, né? Mas assim, hoje esse assunto governantes do passado, ele traz algumas prerrogativas e colocações muito interessantes, né? Do conteúdo bíblico e panorama mundial, né, Fábio? É verdade, esse panorama mundial que a gente também vive um pouquinho hoje, né? Carlos, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, pastor André, né? Boa noite a todos, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles também que vão nos ouvir, né? Tô muito contente de estar participando novamente aqui, né, nesse projeto, né, que é muito bacana, a gente poder compartilhar o nosso conhecimento com as outras pessoas e também aprender com aqueles que estão do outro lado da tela, tá? Uma boa noite a todos. E é isso aí, vamos que vamos. É isso aí, boa noite então. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, deixar a sua inscrição, clicar no sininho, porque a gente sempre tem conteúdos importantes e legais aqui para todos vocês. Já de suma entrada aqui, nós já vamos deixar um beijinho rapidinho aqui para algumas pessoas que já estão conosco. A Tatiane dos Santos, a Josiane, um beijão para vocês. Valdete, Andréia, Rosiane, Marilza, a Ali, a Neuzi, a Fábio. Nossa, já tem uma galera aqui dando oi pra nós aqui no WhatsApp. Tá todo mundo aí ligadinho com a gente. Depois a gente tem mais recadinho. Vamos lá pro que interessa então? Vamos lá. Governantes do passado. A gente sabe que hoje em dia a gente tem governantes, mas são os governantes que a gente diz que é do presente. Remanescentes. São os governantes do presente, porque do passado ninguém sabe, do futuro ninguém sabe o que vai acontecer. De amanhã ninguém sabe. De amanhã ninguém sabe. Então, irmão André, a gente sabe que sempre houve muitas questões contraditórias a respeito da governança do Antigo Egito, né?
anteriores até mesmo às questões de Cristo, ou naquela época, os governantes, eles tinham algum tipo de manifesto para serem eleitos, ou era questão hierárquica mesmo? Irmão Fábio, a questão de governo, vou começar por dentro da Bíblia, que Sim. é o nosso assunto. Sim. O nosso governante primordial é Deus. Exato. Ele que governou, tanto que ele instituiu, fez, criou tudo que nós conhecemos e sabemos do mundo. Perfeito. E a questão de governança, de reis, que fugiu também do contexto, até do contexto bíblico, o que acontece? Os governantes foram se manifestando através da necessidade dos povos. Pessoas que se destacaram, e como hoje se destacam dentro de alguma atividade social, de uma atividade eclesiástica, de uma atividade secular, como? Ela se destaca por si própria de uma liderança, como um líder. Tem líder de grupo, líder de escola, e foi por aí afora se criando essa questão de governantes. Exato. Tá? E lá atrás, se a gente analisar, quando, vamos dizer assim, na época das cavernas, do ogro, do uga-uga, se destacava aqueles, como dentro das tribos indígenas, da sociedade, a pessoa se destacava como governante, o cara que era mais corajoso, a pessoa que tinha um conhecimento mais aflorado de algum segmento, de alguma questão que por si própria, eu creio, que ela já vem com esse perfil criado por Deus dentro de si. Porque líder não se compra. A pessoa nasce como você, como o Carlos. Me coloco como líder, tá? Porque eu me sinto um líder em diversas funções que eu tenho, que eu exerço, e a gente se sobressai como líder. E de líder passa a ser o quê? Um governante. Porque aí a massa, o que eu digo, o povo, ele se retrai. Ah, não, quem vai cuidar da nossa aldeia é o irmão Fábio, que é o cara que caça melhor, é o cara que luta melhor. E quando existia a questão hierárquica, que existia o rei, né, imperial na questão, quem escolhia esses líderes de vilarejos, esses líderes de cidades? Era o rei que escolhia? Ou... Não, aí essas constituições que passou de líder, tá? Como nós temos líder, hoje nós temos ditadores que se conhecem muito bem, que foi o que se sobressaiu em cima dessa questão de governança. Porque governante, a gente parte por uma questão não só bíblica, uma questão cultural, que é o quê? Social. Alguém que vai governar se destaca dentro de um cargo para administrar e governar como nós temos hoje. Governadores, presidentes. E o governo, os governos anteriores daquela época de Cristo, como que eles eram concebidos? Bom, tem algum nome de algum líder que você pode frisar para nós? Muitos. Muitos. Mas que sejam da categoria cristã? Sim, que nós temos muitos. Para você ter ideia, Israel teve 20 reis. Israel teve 20 reis. 20 reis. Do sul e do norte, quando se dividiram. Olha só. Tá? Israel teve... O primeiro foi Saul. O primeiro foi Saul. Foi Saul. Então, o que aconteceu? Deus instituiu, para você ter ideia, um governante. Moisés. O Saul foi escolhido pelo povo. Por qual predestinação? Aí é que vem a questão quem institui. Porque Israel não queria mais Deus como governante. Israel não queria Deus como governante. Eles queriam ter reis como os outros tinham. Sim. Só que governantes fora da presença, governantes que não estavam dentro das premissas de Deus. Nem preparados, né? Não. Às vezes preparado, mas para quê? Para uma guerra, como nós tínhamos os filisteus, os amoreus,
Sim. sabe? Povos que já tinham seus reis, Sim. Nabucodonosor da Babilônia. Aham. Então, essas pessoas se destacaram, por exemplo, vamos dizer, lá atrás, no seu bisavô, ou no seu tataravô, que era um líder da cidade, Sim. e dali essa liderança foi fazendo o quê? Como nós conhecemos famílias políticas dentro do nosso Brasil, que se perpetuam no governo de pai para filho até hoje e não querem largar a governança. Isso acontece até hoje. Né? Entende? Sim. E já desde aquela época, porque eu sempre digo, você pega o homem, coloca o dinheiro e coloca o poder do lado dele, tu perdeu o homem. E Saul, voltando lá atrás. Aí o que aconteceu? Israel não aceitava mais Deus como governante, porque desde a época que Moisés tirou eles do Egito, que começou todo o rolo, toda a confusão, eles vieram e foram vindo, e aí Deus instituiu, como nós já falamos atrás, os profetas. Sim. Não como governantes, mas como Conselheiros. delineadores, conselheiros e a voz entre o povo e Deus. E Saul era cristão? Era da cristão. tribo. Sempre foi cristão. Era de uma das tribos. E as tribos, elas se denominavam como? Existiam muitas tribos? 12 tribos. 12 tribos. Tá? As tribos de Israel que foram constituídas lá atrás, tá? Então, cada tribo tinha o seu líder. E eles chegaram a um consenso que não queriam mais Deus como governante. E aí começaram a pedir o erro que queriam instituir um rei. E aí começou a confusão. Aí Samuel, como está lá em 1 Samuel, Sim. tá? O profeta falou com Deus e Deus disse... Quem foi esse profeta? Profeta Samuel, filho de Ana. Foi o Samuel, filho de Ana, que ela não podia ter filhos, né? Sim. E aí ela orou, que tem a canção de Ana até hoje. Sim. E Deus lhe concedeu um filho. E ela disse que se Deus lhe desse um filho, ela iria doar esse filho para servir ao Senhor. E quando nasceu, ela levou ele para o primeiro juiz de Israel, que foi, tá? Eli. Aí... Primeiro juiz. Sacerdote. Juiz. Era sacerdote, mas instituído juiz, que julgava as causas do povo, as divisões, as brigas, as mazelas. Entendeu? Então, o que acontece? Aí, o povo... E começou a confusão. E Saul veio da descendência das 12 tribos. 12 tribos. 12 tribos. 12 tribos. 12 tribos. As tribos. Quem são as tribos? Diz aí, pra Tribo nós. de Rubem, Simeão, tribo de Judá, tribo de Zebulon, tribo de Isacar, tribo de Dan, tribo de Gade, tribo de Aser, tribo de Naftali, tribo de Benjamim, tribo de Levi e tribo de José. A de Manassés e a de Efraim são consideradas meias tribos, mas também tiveram Meias parte. tribos. Mas também tiveram parte. Mas meia tribos é tribo. É. Meia tribo passa a ser tribo. Né? 12 tribos. Só que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E ele foi escolhido por Deus, que Deus escolheu na época Saul para ser, já que querem um rei, eu vou deixar. E eles trocaram Deus por um rei humano. Trocaram Deus por um rei humano. Esse rei humano, então, foi nomeado Saul. Saul, por Deus. Deus falou com o profeta Samuel e disse: Samuel, vai lá e unge o meu filho Saul, pelo que igual Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Sim. E unge Saul como rei, o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel, então, foi Saul. Para você que está em casa, obrigado aí pela sua companhia. Obrigado pela sua participação. Participe com a gente. Não deixe de participar, deixar o seu oi ali, né? Desculpe. Temos ali
a Cristina Embalagens, obrigado. Minha cunhada. É, sua cunhada, obrigado pela sua presença. A Jocelita tá de... Ô, meu amor. Manda um beijo. Beijão, te amo, tá? Isso. Fica aí, dá um apoio pra nós. Manda para todas as amigas o link e pras inimigas também, né, amor? Porque as inimigas espalham. Deixa. Cris, não esquece de compartilhar também o link aí, já vou deixar aqui que a partir de sexta-feira nós vamos ter alguns brindes para distribuição aqui para você que está nos acompanhando. A gente vai fazer um sorteio, então participe que vai ser legal aqui, tá? Mas nós temos a sexta-feira também, então não se esqueça. Fique ligadinho, então para isso você clica aí nesse sininho que tá aí embaixo aí, ó, que vai clicar para você, ó, no sininho que tá aqui embaixo aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. É esse ali, ó. Agora, ó. Esse ali, ó. Ó, vai aparecer aí embaixo, então você clica nesse joinha aí pra dar uma curtida, se inscreve no nosso canal e clica no sininho, porque sexta-feira a gente vai ter alguns brindes aqui pra distribuir pra vocês aí, nossos amigos internautas. Vamos lá. Qual que foi a pior dificuldade do rei Saul na sua governabilidade? Quando ele se tornou ganancioso e quando ele achou que também, como rei, porque lá era eu sou o rei, ele não precisava mais escutar a Deus. Porque aquilo que eu falei, coloca o homem, dinheiro e poder, você perde o homem. E não foi diferente com Saul. A ganância consumiu ele. Consumiu. E o poder. A soberba o orgulho. E já não escutava mais Deus. Ele já chegou... É isso que eu ia perguntar. Ele chegou num ponto de não querer escutar mais Deus? Desobedeceu. Ele desobedeceu. Literalmente as ordenanças que Deus falava com o profeta Samuel e dizia, Samuel, fala para Saul que aquele povo ele tem que conquistar. Ele ia lá e conquistava. Diz para Saul para ele ir lá e matar. Mas espera aí. Deus não falava diretamente com Saul. Não. Ele mandava o profeta dele. O profeta... Ele chegou a duvidar do profeta? Várias vezes. Que foi a última derrocada dele, que foi quando ele e os filhos foram mortos. Ele foi morto... Pelos filisteus, numa batalha... E os filhos dele... Junto. Por não acreditar... Primeiro, os 2 filhos foram mortos na frente dele. E depois mataram Saul. Isso por não acreditar... Não, desobedeceram a Deus, literalmente. Porque numa das últimas batalhas... Mas qual que foi a desobediência? Se ele já não estava acreditando? Eu sou o cara. Eu posso. O orgulho. Ele disse isso, ele se sentiu isso. Ele dizia, não, eu não preciso. Tanto que quando Samuel ia ter com ele, ele não recebia, negava. Aí Samuel saía, ele já não recebia mais os profetas. Ele não queria mais. Não escutava mais. Mas ele foi avisado de que os filhos morreriam e ele morreria pelo profeta, se ele não escutasse a Deus? Pelos filisteus foi. E um dos erros que houve uma guerra e Deus disse que não era para trazer nenhum despojos. O que era o despojo? Quando os reis da época, Israel lutava contra uma nação, Deus mandava pegar todos os despojos, animais, ouro, vestes, utensílios que pudessem ter valor e servir ao povo. E os homens e soldados, Deus literalmente mandava matar todos. Será que essa situação não era para que o povo se desligasse da riqueza, para que os reis não se desligassem, para que aqueles que estavam obedecendo mais a soberba e mais o orgulho desobedecessem a Deus? Eram os reis que Deus mandava lutar e guerrear contra aqueles que não tinham Deus como soberano. E Deus foi destruindo os reinos, destituindo tribos, foi tirando. E Saul destituiu muitos reinos, destituiu muitos reis, e o último, que era para ele ter matado, ele pegou, e Deus disse, tu vais destruir, tu vais eliminar os filisteus e matar o rei. E a riqueza... Fica, não era para ter trazido a riqueza. Era impuro.
A riqueza. A riqueza. Então foi aí que ele passou por cima dos mandamentos de Deus e se desobedeceu. E pior. E se apossou da riqueza que não era para se apossar. E pior, diante disso, na hora de matar o rei disse: Saul, não me mate, eu tenho muito ouro, muita riqueza, e nós podemos fazer uma aliança. Eu serei eternamente teu escravo, só não me mate. E o erro fatal de Saul: não matou e trouxe ele para dentro de Israel, do reinado. Desobedeceu totalmente um mandamento de Deus. E trouxe. E Deus, aí, olha só, aí Deus já foi lá. A queda de Saul, né? Foi a queda de Saul. Foi a queda de Saul. Aí Deus chega e diz: Samuel, vai lá e avisa ao rei Saul que eu o destituirei e eu vou nomear outro rei para Israel. E ele destituiu, matou, na verdade, né? Aí o que aconteceu? Ele foi morto pelos filisteus. Pelos filisteus. Mas ele já tinha, quando o pastor pode me corrigir. Quando ele perdeu o reinado, entendeu? Tipo, quando Samuel já tinha dito isso pra ele ainda viveu um tempo, entendeu? Sobre isso, tipo, ele ainda viveu um tempo antes de ser morto. Ele viveu um tempo. Porque aí Deus disse para Samuel: vai lá e avisa Saul que ele não é mais meu rei e eu vou instituir um novo rei. E Samuel, tu vai lá na tribo de Jessé e dentre eles tu ungirá um que será o rei de Israel em lugar de Saul. E Saul sabia disso? Que não, ele não sabia. Não. Até então não sabia. Não, só sabia que Deus não queria tinha, mais ele. Não se agradava mais com o reinado. Não me agrado mais de Saul. Mas como é que a gente pode denotar como é que foi a situação? Quanto tempo ele viveu depois desse recado? Tem mais ou menos ideia quanto tempo ele Porque viveu? aí o que aconteceu? O profeta Samuel foi na casa de Jessé. Sim. E chegou lá e disse: quando todo mundo soube que Samuel foi na casa de Jessé, é a mesma coisa que hoje vamos dizer assim, o Bolsonaro avisa o Fábio que o Bolsonaro vai na casa dele. Imagina você e o alvoroço em redor aqui do município. Sim. Foi o que aconteceu na época na casa de Jessé. E o profeta Samuel chegou lá. E também tem outra, né? Porque assim, quando o profeta já estava em caminho de algum lugar, era porque todo mundo já sabia. Alguma coisa Deus mandou falar. Isso, Deus, aquele profeta de Deus, ele tá indo lá fazer alguma coisa. E tá vindo algum problema para cima ou alguma bênção. Um dos dois. E Samuel foi na casa de Jessé e chama todos os teus filhos aqui, que o Senhor mandou dentre eles ungir um como rei. Esse aí, foi na casa de Jessé, Samuel. Casa de Jessé. Pai de Davi. Pai de Davi. Que Deus já tinha escolhido um rei, porque Deus já conhecia o coração de Davi, que quando ele pastoreava, ele já compunha os salmos e pastoreava pela humildade e o amor de Davi. Agora você vê a diferença quando você está na direção de Deus e quando a soberba, o orgulho, prepotência e o poder te corrompe. E como foi essa situação? Essa transição. Porque até então o Saul morreu pelos filisteus. Morto em batalha, ele e os filhos. Batalha. Mas essa batalha, qual que foi a batalha? A última da vida de Saul. A última da vida de Saul. E ele sabia que não era para ir contra os filisteus, que ele ia ser morto. E ele temou e foi. Ele sabia que ia ser morto pelos filisteus. Mas eu sou Saul, rei de Israel. E foi. E aí Davi foi lá, Samuel foi na casa de Jessé, chamou os filhos, todos. E Jessé, não é? E Deus falava, não é esse. Aí vinha outro, não é esse. Enfim. Na hora que chegou Davi. Aí Samuel olhou para Davi e perguntou: tens mais algum filho?
além destes. Ah, ele não estava ali, a criança não estava ali. Ele era criança ainda, não? Não, tem uns 15, 16 anos, já era 17 adolescente, já. Já. Tens mais algum filho, Gessé? Tenho, mas está lá no campo cuidando das ovelhas. Não tem importância. Manda chamar. Manda chamar ele. Mas por quê? Manda chamar Davi. E chamou. E quando Davi entrou na casa, lógico, um irmão foi chamar e disse, porque era difícil que Gessé, o filho, Sim. Davi não era da mesma mãe dos outros filhos de Gessé. Era de uma outra mulher. Então ele era tido como um bastardo para os irmãos. Sim. Tanto que ele pastoreava, ele era excluído. E os outros filhos de Gessé eram guerreiros e viviam ao lado de Saul. Para você ter ideia. Conviviam como guerreiros e soldados de Israel. E Davi era um mero pastorzinho cuidando de ovelhas. E quando ele entrou, que foram chamar ele, disse, o que o meu pai quer comigo? Já ficou assim, porque ele era desprezado por toda a família. Ele era um simples pastorzinho. E cuidava das ovelhas. E quando ele entrou, Deus disse para Samuel, unja que eis aí o novo rei de Israel. E aí? Imagine a cara de todos e até mesmo dos irmãos. Dos irmãos e dos filhos de Gessé. Aí todos se revoltaram. Houve uma revolta. Não pode, porque eu sou guerreiro, eu sou alto, sou bonito. Todos soldados, tá? Todos soldados eram soldados de Saul, do rei Saul, e soldados de confiança, da elite. E algum desse tentou fazer alguma artimanha para tirar Davi? Todos tentaram? Todos. Tanto que ele não era reconhecido, Davi, como irmão. E nada acontecia com ele porque ele era ungido de Deus. Escolhido por Deus. Aí Samuel ungiu ele e disse, por enquanto que isto fique em segredo entre nós para a segurança da vida tanto de Davi como de todos vocês. Imagine quantas vezes os seus irmãos não atentaram contra a sua vida para tentar tirar ele do foco. Até mesmo porque você para e pensa, né? Os outros filhos de Gessé também deveriam ter a dúvida sobre a crença de Deus. Porque para fazer alguma coisa errada contra aquele que foi ungido e escolhido por Deus, na verdade, quando você tenta fazer alguma coisa é porque você não crê. Não. E aí, aquilo ficou em segredo e Samuel foi lá e disse, Saul, Deus não se apraz mais em você como rei. E você não é mais o rei de Israel. Não, eu sou, não é. Eu sou temando. Não. Ele teimou. Temou. Já tem um novo rei em Israel. Ele ficou sabendo. Só que não quem. Ele não sabia quem, porque senão ele ia mandar matar. Sim. E aí o que aconteceu? Como todos sabem, Saul endoidou. Aí ele era visitado por espíritos malignos, tá? Que se apossavam dele. E o que aconteceu? Davi ia lá e um dia, ele endemoniado, ele naquela fúria dele, Davi tocando harpa, ele se acalmava quando Davi tocava os salmos e cantava os salmos na harpa de Davi. É mole? Olha só. Sem saber que Davi já estava no lugar dele. Olha só. Sem saber que Davi estava no lugar dele, Davi tocava a harpa para acalmá-lo. Sim. Saul. Né? O rei que estava destituído por Deus já. Né? E mesmo Davi sabendo que ele já era um escolhido por Deus, ele ainda manteve a aparência de ele ainda permaneceu um servo. E ele servia a Saul. Olha só. Olha só, vocês falaram de servo, né? Sim. Quais são as virtudes de Davi? Davi era um humilde pastor que confiava em Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel e mostrou coragem ao derrotar o gigante Golias. Eu acho que o pastor vai falar sobre isso também. Apesar de enfrentar perseguições do rei Saul, Davi manteve sua fé em Deus.
ele aprendeu a depender totalmente de Deus durante esse período difícil. Olha só, hein? Aí eu fico pensando assim, a dificuldade de você manter uma relação. Imagine a pureza de Davi. Sim. A simplicidade e humildade de Davi de estar tocando harpa, tá ainda servindo Saul, que foi um rei destituído, né, por Deus, e ele sabendo que ele era o escolhido por Deus, manteve a sua humildade de servir um rei que já não era mais o rei de Deus. Não, e assim, ó, se a gente for ver, tipo, ele já sabia que ele era rei, já tinha ungido. Já tinha sido ungido. Já tinha sido Ou ungido. seja, ele poderia tomar o cargo dele a hora que ele quisesse. Mas não, o que ele fez? Ele continuou sendo a mesma pessoa. Eu acho que ele esperou o momento. Não, eu acho que ele esperou em Deus. Em Deus. Porque tudo quem espera em Deus vence. Vence. E aí o que acontece? Eu acho que ele esperou em Deus para Deus que tomasse a sua atitude. E ele não se meter em nada. E nesse percurso, irmão Fábio, o que aconteceu? Chegou um tempo que ele começou a servir até que apareceu o gigante, Filisteu. Você já vai contar esse negócio para nós aí, do negócio do gigante, né? Porque é uma história que se você fica preso na história, porque é uma história que... São detalhes ricos, que isso é o que acontece na minha, na sua, na vida de todos nós. Mas você sabe que o estudo bíblico, até quero mandar um beijo, um abraço aqui pro Marcelo Vinícius, boa noite, obrigado pelo ensinamento bíblico, excelente live. Marcelo, tu mora no nosso coração, meu querido, Deus abençoe você, obrigado. E é isso mesmo que o Marcelo tá falando aqui, porque o ensinamento bíblico, ele é isso que nós estamos vivendo hoje, ou passando agora nesse exato momento aqui na nossa live, é um ensinamento bíblico que muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não tiveram entendimento sobre isso. Sim. E aí o que acontece? Você aprende de uma forma mais tranquila, tentando entender quem que era Saul, quem que era, da onde que veio Davi, o que aconteceu por toda aquela história, e agora nós vamos chegar na história do quê? Do gigante, que deu esse trabalho pro Davi, ô pastor. Aí o que aconteceu? Aí apareceu os filisteus e começaram a afrontar o gigante, chamando de tudo, como muitos sabem a história, né? Esse gigante, o gigante, ele era da onde? Que tribo que ele era? Filisteu. Ele era filisteu. Aí isso é um outro estudo que nós temos que falar aqui, a origem desses gigantes, o porquê desses gigantes. Vamos pular essa parte, depois a gente conta. Porque eu tô vendo que vai ser muita coisa. Vamos continuar com a dentro da história dos reis e governantes. Isso, com a derrocada de Saul, né? Porque aí eu acho que veio outros diante. Beleza. Davi foi lá, matou o gigante. É isso? Aí, esse gigante afrontando... Foi o quê? Uma pedrada, uma tijolada? O que foi? Foi uma pedrada com uma funda, com estilingue. Porque até então, Davi era um pastor, mas já tinha matado um urso com as próprias mãos. E eu fico... Para defender uma ovelha. Para defender uma ovelhinha. Um leão, né? Um leão. Ele já tinha matado um leão. À mão. À mão. À mão. Lutou com o urso. Primeiro com o urso. Davi. Que era... pequenininho. De 1,5 metro. 1,5 metro. 1,5 metro. O cara matou um leão. Ele esgaçou a boca. Quando o leão veio para mordê-lo, comê-lo, ele pegou as mãos e esgaçou a mandíbula do leão. Esgaçou. Pensa a força do rapaz. Aí é para você que tá em casa parar e pensar que Deus não age sobre as pessoas. Não. Porque você para e pensa, Deus agiu sobre uma pessoa de 1,5 metro e provavelmente franzino. E teve força suficiente para esgaçar a boca de um leão e matar um urso também. E matou um urso. E aí, quando o filisteu, que ele chegou, uma tarde o pai dele chamou ele, porque como ele era um serviçal, mesmo ungido como um rei, sim, o pai dele chamou ele e mandou ele levar comida
para os irmãos que estavam em batalha. E ele, já ungido como rei de Israel, obedeceu o pai Jessé e foi levar comida para os irmãos na batalha, que já estavam há 3 dias, aquela desafio, que não tem homem Israel, que vocês não têm, que não tem, e todo mundo amedrontado, inclusive os irmãos de Davi. E o que aconteceu? Davi chegou naquilo ali e perguntou, mas o que está acontecendo? Que alvoroço é esse? Aí os irmãos dele, sai daqui, guri, isso aqui não é para ti, é coisa de homem, coisa de soldado. E o gigante desafiando, aí Davi disse, quem é esse incircunciso que ofende o meu Deus, o Deus de Israel? Incircunciso seria, nasce no círculo fechado? Não. O que é esse incircunciso? Porque quando Deus fez uma aliança com o homem, com Abrão, sim, do Velho Testamento, a aliança com Deus era todos os homens serem circuncidados. que seria como aquela... É que é o seguinte, agora eu vou falar mas eu sei, a gente está entendendo. A circuncisão, o que é? A circuncisão é aquela fimose. Exato. Era tirado a pele do prepúcio e aquilo ali era a aliança do homem com Deus. Que eles usavam como uma aliança para com Deus. Olha só. E como os outros povos não tinham os preceitos de Deus, aí ele disse, esse incircunciso, que era alguém fora dos preceitos de Deus. Será que na hora da batalha ele viu o negócio do cara e ele falou... Aí ele viu aquilo tudo, ele disse, eu vou enfrentar esse gigante. Aí os irmãos soldados, todo mundo disse, tu é louco? Aí... deixa eu falar uma coisa aqui que ficou meio na cabeça aqui, ó. Pra gente falar. Porque aquele tempo era tudo medieval, né? Gente, sim. Você em casa que tá... Aquele tempo era tudo medieval. Os caras usavam aquelas tapadeiras ali que sim. tapavam, mas o negócio ficava balançando ali, né? O negócio ficava do lado de fora, praticamente. Sim, com certeza. Né? Aí o Davi, de certo, viu... Não, porque sabia... Não. Mas como que ele sabia que ele era incircuncisado? É porque os filisteus adoravam outros deuses. E eles não tinham Quem era circuncidado? Era só os judeus, os hebreus. Eu pensei que daí ele tinha visto o negócio do cara em batalha e como quem diz assim... Não chegou a tanto, né, irmão? Porque ele dizia incircuncisado, né? Incircunciso. Incircunciso. Aí, por ele já não era incircunciso porque ele pertencia a outra tribo. Ele era um hebreu, ele era um judeu e ele seguia os preceitos de Deus, do povo de Israel. Sim. Então todo hebreu tinha que ser circuncidado. Enfim, e como não era da tribo, então ele já tinha certeza. E o que ele disse? Quem é este incircunciso que está afrontando o meu Deus, o Deus de Israel? E aí? Ele tomou a dor por Deus, nem pelo rei, ele tomou a dor por Deus. Como que esse incircunciso vai desafiar e falar mal do meu Deus? E aí? E aí ele chegou e disse, eu vou matar o gigante. Aí os irmãos, Davi, sai daqui, cara, isso é coisa pra homem, ó. Ninguém quer matar. Imagine, 1,5 metros. 1,5 metros, e aí... Se bem que aquelas fundas, eu vou dizer um negócio pra ti, nós estávamos vendo agora, esses tempos aí, o pessoal que tava na guerra lá de Irã e... De Israel agora com essa guerra do Hamas, eu tava vendo como eles têm uma prática destreza naquele negócio, rapaz, que se pega, é um tiro aquele negócio. Tu viu a velocidade? Não, é um tiro. É um tiro. Olha só, a gente tá falando da arma de Davi. Como era a funda? A funda já era uma invenção mais de 10 mil anos, quando os romanos decidiram a empregá-la contra os pictos, celtas da Escócia. É uma arma humilde. Trata-se de uma mera alça de couro ou corda com uma parte mais larga no meio para colocar um projétil, que seria uma pedra, né? Ou uma bala feita especialmente para ela. Olha isso aí.
Era, na verdade. Era. Você vê aqui, aquilo é um tiro. Simples, uma Um simplicidade. negócio simples, mas tinha que ter destreza. Ah. Era como, por exemplo, a destreza. Aí onde surgia aquela capacidade. Aí eu sou arqueiro porque eu tenho destreza pro arco. Ah, mas aí tinha aquela funda também, né? Sim. Que é o estilingue, né? É. E aí, conta pra nós. Aí ele foi lá e Saul disse que aquele que matasse o gigante, porque ninguém queria, todo mundo amedrontado, Qual era o tamanho desse gigante? de 3 metros e 100, 3 metros e 20. 3 metros e 10, 3 metros e 20 de altura. De altura. Altura. Um homem de uma força excumenal. Tá? A lança dele e a espada dele dizem os estudos que pesava mais de 50 quilos. A lança dele e a espada dele. Agora tu imagina, é um saco de cimento hoje, tu segurar um saco de cimento o dia inteiro na mão. Era um monstro, né? É. Não, imagine 3 metros de altura. É. Nós temos aqui esse teto de 2,40. Imagine 1,5 metro, portanto. Imagine. Agora, calcula a largura e os braços não, dele. A largura. Não, fica imaginando, né? E a história sobre Davi e Golias, né? Golias. Ele tem uma história mais aprofundada sobre a história dele, a nascença, A origem tem? Aí nós vamos ter que voltar, que aí já são seres que foram criados e seres gerados pelos anjos celestiais quando tiveram na Terra, que é um assunto complicado, e tiveram relação com as mulheres terrestres. Esses anjos, isso aí nós vamos ter que conversar, porque isso aí também cai em muita controvérsia histórica também sobre fatos dos antepassados. Exatamente. Que cai sobre questões, até mesmo são questões celestiais. Exato, isso, que aí é a origem desses gigantes, que até hoje é encontrado ossadas. Até hoje, né? São encontradas. Então, quando Saul disse que daria a filha dele em casamento, daria riqueza e os donos da terra não pagariam mais impostos a quem matasse o gigante. E Davi, como é que é a história? Casa com a minha filha, recebe um bônus em ouro e as suas terras não pagam mais imposto. Quem matasse o gigante. Quem matasse. Aí Davi disse, então é comigo. E os irmãos, sai daqui, rapaz. Não, vamos. E aí ele foi direto no rei Saul. Isso quem disse foi Saul. O rei que já tinha sido destituído por Deus. Já. Tá? E aí o que acontece? E ele já era rei sem precisar fazer nada. Sem nada. Davi já era rei já sem era precisar fazer nada. Pra ele ficar quieto, deixar o gigante matar todo mundo e assumir. Aí ele pensou assim, cara, não posso deixar isso. Não, eu vou casar com a filha do rei, eu já sou rei. Sou rei, eu vou casar de qualquer forma. Mas tem que parar e pensar. Se ele fosse morto, quem que assumiria o lugar de Saul? Mas quando você, meu amigo, está debaixo dos preceitos, mandamentos e tu serve o Deus que tu sabe que é o Deus, não tem nada que vai te matar e derrubar. Sim, com certeza. Mas dentro dessa questão, se, por exemplo, os filhos de Saul fossem mortos... Não fossem. E Saul também fossem mortos, quem assumiria o reino? Davi. Não, se não fosse Davi, se fosse pela sucessão... Primogenitura seria a sucessão, aí eu seria uma filha de Saul, que ele já tinha, seria a rainha de Israel. Seria, na verdade, a mulher que Davi casaria. Mesmo casaria. Você entende que você consegue compreender? O ciclo, Deus fechou um ciclo. De maneira que... Deus é tão perfeito, na sua magnitude, enfim, que o que ele fez? Mesmo que Saul morresse e, enfim, o povo de Israel vivesse aquela guerra e fosse derrotado, sim, da mesma forma Davi seria rei. Por quê? Porque quem estaria no trono seria a rainha, que seria filha de Saul. Sim. Né? E que, na verdade, se ele matasse o gigante, ele casaria com a filha. Então, de uma forma ou de outra, Deus cercou a situação para que o ele interesse fosse dele rei. para que o reino e o poderio de Israel caísse sobre o homem que ele queria. Acabou. Exatamente. Aí o que ele fez? Como Davi, ele quis honrar Davi. Entendeu? Então, tudo que Davi fez, não foi Davi que matou o gigante. Nós entendemos isso.
Sim. Foi a força de Deus Através- de Davi que Foi, que matou o gigante. foi Deus. É É. Deus agindo sobre. É por isso que a gente sempre fala, né? Deixa que Deus Não haja interrompa a sobre, ação de Deus. deixa que Deus haja sobre as circunstâncias da sua vida. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deixa Deus Deus trabalhar. trabalhar. Seja ruim ou bom. Deus tem que estar na Deus frente. tem que estar na frente. Porque a lição de Deus também não vem só com coisas boas para sua Não, vida. Né? tem as suas provas. Tem as suas provas. Né? E aí, meu irmão, Davi foi para Saul e disse: deixa que eu mate esse gigante. Não, e aquela eu imagino quanto tempo ficou essa discussão, tu vai morrer, não vai morrer. E aí até Sim. que convenceu Saul, e Saul àquela altura já não tinha mais nada a perder também, né? Sim. Se matasse um a mais, um a menos, ele Sim. mandou. E aí tirou a sua armadura e Mas disse: e aí? Você para e pensa assim, né? Os irmãos do Davi sabiam que ele era o rei escolhido por Deus, que eles estavam de boca fechada. Fico imaginando. vai, Vai, querido, vai, porque deixa, Saul, deixa, Saul. deixa, o Saul deixa ele ir, porque Ele se quer. ele for melhor pra nós, entendeu? Aí eu fico pensando, mas eles diziam, como que diz assim, sai daí, Mas no sentido oposto, dizendo, vai, guri, vai que é vai, tua. moleque, que é tua, vai que você vai ganhar do cara. E foi e convenceu Saul a deixar. Saul quis dar armadura. Aí vem outra questão, que quando a ferramenta que Deus te dá não é a mesma que a minha, e não adianta eu querer a sua ferramenta para fazer a minha luta que não cabe a mim. Sim. Aí Saul pegou, tirou a armadura, e diz as escrituras que a armadura, imagina, Davi era pequeno porte, o Saul já era um homem também robusto, e não serviu. E Saul disse: não, eu vou com o que eu tenho, com a minha vestimenta. A vestimenta dele, Davi disse, Davi, eu vou com a minha vestimenta. o que ele tinha? Aquele saiote, como nós sabemos que era aquela Sim. coisa de lã, linha, Sim, uma pele de ovelha em cima do lombo, sim. e saiu com a funda. E o que ele fez? Pegou 5 pedrinhas, 5, que é outra incógnita que nós vamos estudar para frente, o porquê de 5 e para que cada uma. E ele atirou as 5. Não. Uma única e precisa pedra suficiente, Pequena. pequena, Pra na você que fronte, tá em casa, nunca desdenhe e das desconfie coisas pequenas. que Deus porque tem. Deus, ele pode estar na mínima coisa, ele pode estar na mínima situação. Nas mínimas situações, nas mínimas Coisas, coisas. É por isso que eu sempre digo, antes de você pensar em matar qualquer inseto, qualquer animalzinho, qualquer coisa, pense que ali existe uma vida que foi autorizada por Deus. Criada por Deus. Foi autorizada por Deus ele que comanda tudo que nós temos. Se ele permitiu tal criatura nascer, é porque está sobre o terreno dele. Não é isso? exatamente. E Ele está Deus- no controle. Deus usou uma simples e pequena pedra. Numa direção certa, porque o gigante, ele tinha uma couraça, ele tinha um capacete. Agora imagina, Não, imagine o que Deus fez para essa pedra minúscula certeira, Certeira. na fronte, na fonte. que ele deu Na fronte ou no na meio fonte? da testa, no meio, Foi bem no meio. pouco acima dos olhos. E perfurou. E perfurou e o gigante caiu. Quando o gigante caiu, que ninguém acreditou nem do lado de Israel, nem do lado dos filisteus, que o gigante tombou. Sim. Davi correu, tirou a espada de Davi, do Golias, que não era que ele juntou com as duas mãos, quase não dava conta de levantar do peso, e diz que quando você for fazer algo, faça por completo. Que se tu não terminar a obra, ela volta e te mata. Dá problema. Aí o que aconteceu? A única solução para matar realmente o gigante, Davi decapitou a cabeça dele. Mas aí, então, Davi já tinha... Ele já... Pra Davi decapitar um gigante, ele... Para quem matou um urso e um leão, então, né, meu amigo? Não, aí eu fico pensando assim, ó, pra ele decapitar um gigante, ele já deveria saber que ele teria que fazer o serviço completo. É que Davi era um menino, mas ele era muito Ungido valente. por Deus. Ele era destemido. Ele era destemido. Ele Tanto era um que menino parte valente. dos salmos foi composto por ele. O Salmo 23,
O Senhor é o meu pastor, que quando ele pastoreava, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo que eu ande. Esse versículo É dele, e vários. Olha e só. mesmo que eu ande, o Salmo completo 23. Mesmo que eu ande pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado confortam, me salvam, me guardam. Para você ver a crença, A fé. A a fé, confiança que ele tinha a em em Deus. crença, né? A crença, na verdade, seria os três maiores poderes que Deus deixou para todos. A fé, a esperança e o amor, é isso? É isso aí. A fé, a esperança e o amor. Essa. Essas são as ferramentas principais para o ser humano. Aí Que Deus Davi deixou. cortou a cabeça do Golias, Cortou? pegou e mostrou a cabeça para os filisteus. Quando ele levantou a cabeça decapitada, lógico, o povo de Israel e os irmãos ficaram atônitos. Como que esse Zé Ruela fez isso? Ganhou uma mulher, ganhou terra sem custo, ganhou riqueza E poder. e poder. Sem precisar ter feito isso, porque ele já era rei. Já era rei. E os filisteus, quando viram aquilo, meu amigo, Já era rei, entre aspas, É. né? Porque ele primeiro tinha que esperar Saul morrer para exatamente. depois ser reconhecido pelos profetas. E aí, quando ele fez tudo isso, lógico, foi ovacionado, entrou, e aí começou a conhecer a Mical, que era filha de Saul, com o qual ele ia se casar. Ele conheceu essa Mical. Conheceu a Mical, e aí os irmãos E Deus autorizou essa situação de Davi com Mical? autorizou porque foi Saul, o próprio rei, que declarou isso. Então não foi Deus. Quem matar fulano de tal, casa com a minha filha e fica Foi rico. uma recompensa de Saul para ele. Pra ele. E Deus não contestou essa situação. Não porque era válida. Era de como é que eu vou te dizer? Era... De reinados. De reinados. E aí... Até mesmo porque o pai estava cometendo um erro que talvez os filhos não É. aprovassem. Aí tu vê como é que Deus faz as coisas. Aí os irmãos, por inveja que viram tudo aquilo, e nesse meio tempo Saul começou a ficar mais doente, mais sendo, lógico, porque ele perdeu a presença de Deus, Sim, a sabedoria, porque Deus transferiu a unção de Saul para Davi. verdade. Ele começou a endoidar e os irmãos com invejosos chegaram e disseram: Saul, eu tenho um segredinho para te contar que tu não imagina. É, que segredo? Ah, tu vai ficar doido. E de quem é? De Davi. Como Davi? O que E que aí? tem Davi? Davi foi ungido por Samuel a rei. Contaram. Contaram. Lógico, E né? aí? E Guarda. aí... Aí essa de coçar a nuca, né? Aí, Porque perna pra que te quero. ele saiu. Saul começou a perseguir e queria matar Davi, lógico. Como que eu vou deixar um cara desse, matou, vai casar com a minha filha e vai ser rei no meu Aí lugar? ele tirou tudo que ele tinha dado então para Davi. Tirou. Tirou tudo. Tirou a mulher, tirou a riqueza, E, tirou... e agora eu vou matar Davi. Tu vê a que ponto. Tu Que vê ponto que a desobediência chegou no ser humano? Exatamente. Tu vê que a avareza, tipo, o orgulho, né? A soberba de Prepotência, Saul, a tudo. prepotência. Não aceitou o que era o mandamento de Deus. Porque Saul foi instituído rei por conta de Deus. Entendeu? Só Que o povo queria, aí Deus deu. aí Bota Deus Saul. Bota Saul. Aí como ele saiu fora do que Deus queria, Exatamente. Deus foi lá e tira o Carlos e põe o Fábio. E aí os irmãos, né? Pô, o cara matou o gigante, vai ficar milionário e nós... E esses irmãos foram penalizados? Mais tarde sim, que é lá na frente. E aí começou uma batalha entre Davi e Saul. Saul perseguindo e perseguiu algum tempo, alguns anos, até que Saul foi morto pelos filisteus em batalha, ele e os 3 filhos, Jonatas, Abinadab, e tanto que lá na frente nós vamos ter uma história bem mais do rei Davi, Entendo. é que Jonatas, o filho de Saul, fez uma aliança com Davi e os dois eram mais do que amigos, eram irmãos. Eram irmãos. Tinham um carinho muito grande pelo outro, Olha só. tá? Que lá na frente Davi vai recompensar com tudo que sofreu o reino de Saul e a progenitura de Saul ainda, tá? No neto de Saul. E transcorrem as batalhas, Saul preocupado em matar Davi, sem se atentar que os filisteus voltariam para matar ele. E onde mataram a Saul, Jonatas, Abinadab em Malquisac.
tá? Os 3 filhos deles e o Saul foram mortos em batalhas. Eles mataram primeiro os 3 filhos. Os filhos homens. Homens. Tá. Que estavam em guerra. E que estavam em guerra em batalha. Atrás de Davi, e ele foi perseguir o inimigo e foi morto pelo inimigo dele. E morreu primeiro os filhos, depois morreu... E aí, diante dele, imagina, você preso na mão de soldados, matarem teus filhos na tua frente, o teu desespero aí onde ele disse, não me deem vida, não me faça prisioneiro, me matem. Aí o rei filisteu disse, não, você vai morrer. E mataram o Saul. Mataram o Saul. Decapitaram provavelmente também, né? Não diz, na Bíblia diz que ele foi transpassado por uma espada. Lógico, mataram a espada, Sim. que era a morte que se tinha, ou lança, ou espada na época. Exato. E ele foi transpassado pela espada e foi morto. E aí Davi volta depois de uma longa história, que isso vai ser para os outros encontros. Olha só, é muita. Hoje, falando para vocês aí em casa, né? Obrigado pela companhia que vocês estão aí nos fazendo até esse exato momento, né? E nós estávamos conversando aqui sobre governantes do passado e entramos num dos governantes de Deus que foi também destituído por Deus, que era Saul. E que foi, na verdade, nomeado Davi para como rei substituir. Para a substituição de Saul. É uma história longa, são muitas histórias legais. São muito conhecimento. Muito conhecimento. Rico a em gente fatos. Eu fico até que me subestima muito a capacidade de conhecimento de pessoas que têm essa questão de história na ponta da língua como irmão. Porque eu fico muito lisonjeado com essa questão de receber conhecimento de informações precisas que estão contidas dentro da Bíblia Sagrada. Que a gente, né, que às vezes, passa. Então, eu fico muito contente. Claro, a gente já está chegando aí no final de mais um programa, mas eu acho que a gente vai ter que deixar... Para sexta, uma conclusão e para outros... Para sexta-feira, uma conclusão sobre Sim. essa situação, né? Até mesmo para enganjar o final sobre a questão de como é que foi o final de Davi, sobre a decorrência do caminhado do reinado dele, que depois vem Salomão, e ainda tem os 7 piores reis que vieram, como nós falamos, das tribos depois. Os 7 piores reis de Israel. Tem muito conteúdo e é importantíssimo que você em casa também saiba de todo esse conteúdo, né? E interaja, né, irmão, conosco, faça pergunta. Conosco. Nós temos aí o chat do YouTube está aberto, interaja e acompanhe aí sempre Sim. que puder os nossos momentos de conhecimento cristão, histórias cristãs que nós acompanhamos todas as quartas e sextas aqui com o irmão André. E no que isso, né, de lá até hoje, influencia, porque a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. E é isso aí, a gente tem que aprender, a gente tem que conhecer. Eu também fico surpreendido com essa situação de poder estar aqui aprendendo um pouquinho mais, até mesmo que com uma questão mais assim, mais alegre, mais histórica, mais dinâmica, né? Porque algumas pessoas não têm essa capacidade de conhecer ou de ler a Bíblia, até mesmo não tem interesse, porque tem pessoas que têm preguiça de ler. Sim. Eu sou um que tem preguiça de ler. Eu leio algumas coisas, mas eu tenho preguiça. Eu sou um... Então assim, olha o conhecimento como é que chega, através de uma boa conversa, através de um bom podcast, né, que a gente possa relatar algo de útil, né, aprendizado e conhecer a história nossa através dos tempos. Exato. E governantes, quem foi bom, quem não foi, o porquê, e isso é um enriquecimento para nossa alma. E lógico, com isso, com esse podcast, por exemplo, os atos do rei Saul, que levou um fato de ele morrer com os filhos junto. Exatamente. Aí isso tudo conclui que atos são fatos.
em nossa vida. Em nossa vida. Eu quero agradecer aqui a todos vocês internautas aí. Obrigado pela participação de vocês. Sexta-feira tem mais. A gente dá uma continuidade aqui sobre essas explicações cristãs de conteúdos, de acontecimentos que nós tivemos no passado e no presente também, que também nós vamos E que vai mudar a nossa vida no amanhã. Muda completamente a partir do ensinamento. Isso mesmo. E então a gente tem horário marcado às 8 horas, na sexta-feira, com todos vocês aí em casa. Pastor, muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Seu boa noite para o nosso amigo internauta. Meus amados, obrigado aí pela companhia. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tá? Que o Senhor, a mão dele esteja sobre a sua casa, a sua vida, sobre a sua família. Nós estamos aqui. Quem precisar interagir, tem os nossos contatos no Zap. Isso. Faça a pergunta, dê a sua opinião. Algum assunto que você tem, que desconhece, que queira, traga em pauta, que nós iremos buscar o que não sabemos. E vamos ter novidades daqui um tempo. Vai. E sexta-feira eu vou trazer brindes aqui para distribuir para galera aqui entrar e participar com a gente, tá? Amém. Tamo junto. Fechou? Que Deus abençoe. Carlos, sua boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Que bom que você está aqui. Te agradeço pela tua participação. Não se sinta envergonhado em perguntar, em participar, porque é exatamente isso que a gente quer. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fechou então, meus queridos. Muito obrigado pela sua participação. Antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição e clicar no sininho, porque sexta-feira tem mais. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Amém.